Sejam bem-vindos ao nosso canal Raio X da Cidadania. O meu nome é Reline Fernandes, eu sou advogada no Brasil, em Portugal e também no Conselho de Advogados da União Europeia. O nosso canal ele tem por objetivo trazer informações sobre dupla cidadania e também conectar histórias de famílias que já foram transformadas pela conquista da dupla cidadania. O objetivo hoje nosso com essa série lives que vamos fazer, que vão ser divididas em 3 blocos, que eu já vou falar disso com vocês, é falar sobre as alterações que estão por vir na lei da nacionalidade portuguesa. Então, se você tem interesse sobre esse assunto ou conhece alguém que esteja necessitando saber sobre tudo que está acontecendo hoje na atualidade em Portugal sobre isso, não esqueça de curtir o nosso vídeo e também de compartilhar, tá bem? Combinado? Então tá. Hoje, então vou falar agora sobre um pouquinho sobre como que vai ser o nosso bate-papo, vamos dizer assim, tá? Porque não é uma live técnica, tá? Mas sim para poder trazer informações para vocês de tudo que está acontecendo e para vocês entenderem quais serão, né, as mudanças e os impactos que as alterações que estão sendo propostas, tanto pelo governo quanto por alguns partidos, vão impactar na vida de pessoas e de famílias que vislumbram, né, fazer o pedido da nacionalidade portuguesa. Combinado? Então, assim, nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre as linhas gerais de tudo que está acontecendo. No segundo bloco, nós vamos focar na nacionalidade originária, que no caso seria a naturalização, né, para cônjuges, residentes, bisnetos e ainda, por enquanto, acima de bisnetos também. E no terceiro bloco, nós vamos focar, falar mais sobre os impactos que vão ter nas nacionalidades originárias. Inclusive, essas vão ter impactos sim, né? Que são os filhos, os netos, ok? Então, vamos começar? Eu preciso, inclusive, eu vou aproveitar aqui, ao vivo com vocês, porque eu estou com várias páginas abertas aqui no meu computador. Vou aproveitar, vou dar um refresh aqui na página do parlamento, tá, gente? Tudo que a gente trouxer aqui do site oficial do governo, tá? Vamos ver se temos alguma. Opa! Acabaram de colocar. Hoje mais cedo tinham colocado um contributo espontâneo, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Que é bem interessante. Esse contributo ele não foi solicitado pelo grupo de trabalho e já foi colocado aqui também. Vamos ver aqui, abrir outra guia. Só colocaram um link, mas não colocaram nenhuma informação. Ok. Sobre as audições que nós tivemos. Mas vamos começar do início, não é mesmo? Vamos começar do início de tudo, que foi através da proposta do governo que foi protocolada no dia 25 de junho desse ano de 2025, tá? A partir da proposta do governo, nós também tivemos 2 projetos que o governo a gente chama de proposta e dos partidos nós chamamos de projeto. Vocês não precisam ficar atentos a isso, tá bem, gente? Só mesmo para poder explicar para vocês tudo o que está acontecendo. Foram também protocolados 2 projetos, um do Partido Chega e outro do Bloco de Esquerda, tá bem? E nós tivemos a primeira votação, que foi a votação na generalidade, no dia 4 de julho. E o que aconteceu nessa votação da generalidade? Foi votado a baixa na comissão, foi distribuído, não é? Todas essas propostas, vamos dizer assim, foi baixada para a comissão, que a gente chama de primeira comissão, que é a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.
tá bem? E o que acontece nessa comissão? É criado um grupo de trabalho. Eu estive presente na primeira reunião, estive presente, de fato, pessoalmente, na primeira reunião da comissão, tá? Que foi no dia 9 de julho, foi logo em seguida, porque também foi votado depois, lá no parlamento, em plenário, foi votado no dia 10 de julho, que esse processo todo vai acontecer de forma urgente, tá? Todos esses procedimentos vão ser votados de forma urgente. Isso já foi definido também. A gente sabe que eles deram uma pausazinha por conta da lei de imigração, tá? Então a gente sabe que, mas tão logo eles já vão retomar essas discussões, tá? Inclusive, no dia 11 de setembro, eu também estive presente nas audições. Eu vou explicar um pouquinho como é que, né, foi isso tudo, o que acontece. Na primeira reunião, que foi no dia 9 de julho, foi discutida a ordem dos trabalhos, tá? E ali o que foi decidido, né? Porque assim, nós temos a proposta do governo e nós temos dois projetos dos partidos, tá? E o que vai acontecer? Vai ser feito um único texto e levado isso ao parlamento novamente, tá? A plenário para ser votado. E aí vai ser votado na especialidade, que já é a votação final, ok? É mais ou menos isso que vai acontecer e a gente já está numa fase, digamos assim, bem adiantada do processo. Mas antes disso, foi decidido nessa reunião do dia 9 de julho que seriam pedidos pareceres, tá? Pronúncias e audições. Vocês não precisam saber qual é a diferença entre um e outro, mas é mesmo para algumas entidades e alguns profissionais, não é, capacitados, professores, doutores, se manifestarem em relação às alterações que estão sendo propostas, tá bem? Então, o que foi decidido foi decidido o pedido de pareceres, por exemplo, para a Ordem dos Advogados, para o Conselho Superior do Ministério Público, o Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. E somente esse último que ainda não se manifestou, tá? Quando a gente avançar para os próximos blocos, eu vou falar um pouquinho o que cada um desses aqui disse em relação a, vamos dizer assim, as alterações específicas de cada tipo de nacionalidade, ok? Eu não vou falar disso agora para não ficar muito repetitivo e também muito longo, e não é esse o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo aqui é ser bem didático nesse sentido para vocês terem uma noção real das mudanças e dos impactos que estão por vir, tá? E do que também pode ser constitucional ou inconstitucional, tá bem? Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Foi solicitado também nesse dia, no dia 9 de julho, pronúncias de professores doutores, tá? Especialistas em constitucionalidade, enfim, em matéria de cidadania. Foram solicitadas 16 pronúncias de professores doutores e também uma pronúncia da comunidade israelita de Lisboa, porque os judeus sefarditas vão ser extremamente impactados com a alteração proposta pelo governo, tá? Então, assim, das pronúncias, nós já tivemos, deixa eu verificar aqui, deixa eu verificar se teve mais alguém que se pronunciou. Vamos ver aqui. Nós temos 14 pronúncias, tá? Faltam 2 pronúncias ainda. E nós também tivemos as audições, ok? E, aliás, vou falar um pouquinho sobre essas pronúncias, porque a gente teve uma pronúncia que não foi solicitada e que foi protocolada hoje, provavelmente pode ter sido entregue hoje, deixa eu ver a data que isso foi entregue. Eu não li essa última pronúncia, não tive como ler ainda, porque foi mesmo há pouco, um pouquinho antes de eu começar a gravar aqui com vocês. Foi entregue, aqui está com data do dia 1º de outubro. E foi uma pronúncia que não foi solicitada, tá bem?
mas o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados está se pronunciando também. Depois eu vou ler, não é para saber o que eles estão colocando aqui de contribuição, tá? E vamos partir para falar das audições, né? Ou seja, já falei dos pareceres, falei das pronúncias e das audições. As audições, inclusive, elas foram agendadas para o dia 11 de setembro e eu estive lá também pessoalmente, tá? Quem me acompanha no Instagram, quem não me acompanha no Instagram, já me acompanha lá, Renine Fernandes, tá? Que quando tiver a votação, se eu tiver, né, se tudo correr bem, não sei, a gente ainda não tem a data que isso vai ser votado, a gente ainda não tem o texto, né, que vai ser elaborado, que vai ser elaborado um texto único. Quando tiver a data, se eu tiver disponibilidade, se não tiver nenhuma audiência, né, gente, também tem isso. Eu gostava muito de estar presente nesse momento histórico. Vamos lá, nós tivemos audições da AIMA, tá? Que é um órgão competente aqui de questões imigratórias, não é? Nós tivemos a audição do IRN, que é o Instituto de Registro e Notariado, que é um instituto que coordena, vamos dizer assim, coordena as conservatórias, tá? Que é onde nós protocolamos os pedidos de nacionalidade. Nós tivemos também a audição do Conselho Nacional de Migrações e Asilo, e também nós tivemos a audição da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, tá? E agora eu vou falar um pouquinho, que eu acho bem importante a gente colocar essa questão aqui, que é o seguinte: o que motivou o governo, não é? Porque as alterações mais significativas, tá? Elas estão sendo propostas pelo governo, ok? O bloco de esquerda, ele só fala das questões dos portugueses nascidos em território nacional para poder combater a proposta do governo, ok? Eu vou falar mais claramente disso no momento oportuno. E o Chega, ele traz questões também em relação aos nascidos em território nacional, em requisitos e principalmente em residentes e da perda da nacionalidade, vamos dizer assim, é o que mais o Chega apresenta. O governo é quem apresenta maiores alterações, tá? Então vai ser feito vamos dizer assim, um combo único, não é? Tanto é que é onde chegam os tais acordos políticos, tá? Nesse sentido. Então, o que motivou o governo? Tá bem? Eu vou pegar uma fala aqui que foi dita no dia 4 de julho, né, quando estavam em plenário. Tá? Que a fala foi o seguinte: o governo declarou o seguinte naquele dia, que disparou o número de pedidos de nacionalidade, mas não o de filhos de pais portugueses. Ou seja, disparou o número de pedidos, né, principalmente de naturalização, é o que eles queriam dizer, mas não o de filhos de pais portugueses, ou seja, não o de portugueses originários. Tá? E aí eu venho com uma pergunta para vocês. Será que os pedidos aumentaram ou eles acumularam? Pois é, gente. Isso a gente tem como a gente não tem como saber de todas as informações detalhadamente, porque a plataforma de transparência, tá? Eu estou abrindo aqui a plataforma de transparência da Justiça, ok? Do site da Justiça, em relação aos pedidos de nacionalidade por ano que foram feitos, não é? É o único gráfico que está atualizado até 2025, tá? Que é um gráfico onde mostra os pedidos de nacionalidade que foram protocolados, que foram deferidos, que foram indeferidos e que estão pendentes dos últimos 10 anos. Tá? Então, a gente chega a uma conclusão de que não houve, assim, um aumento
um disparo, né? O que a gente percebe no gráfico é que os pedidos eles estão a cada ano que passa se acumulando ainda mais. Claro que toda vez que tem uma alteração ou na lei da nacionalidade ou no regulamento, tá? Porque muitas das vezes é feita alteração na lei, mas é necessário o regulamento também ser alterado para poder que aquela lei seja cumprida, dizer como que aquele artigo vai funcionar, como que aquilo vai se dar na prática, tá? Em alguns momentos isso é necessário, em outros não é necessário, tá bem, gente? Então, assim, mas inclusive foi o que aconteceu em 2022, foi uma fala, tá, na audição, a fala do presidente, uma das falas, né, do presidente do IRN foi que houve um aumento em 2022 significativo dos pedidos de nacionalidade para judeus sefarditas, que aumentou assim disparadamente. Mas a gente olha e o que aconteceu em 2022, tá? Aconteceu algo muito interessante, que foi o seguinte. Se calhar vocês vão ficar escutando também esse som aqui do computador, mas é necessário, tá, gente? Desculpa. Eu não sei como é que vai sair isso na gravação. O que aconteceu em 2022? Além da gente ter tido um regulamento também que foi alterado, o regulamento da Lei da Nacionalidade, a gente teve também um projeto de lei, tá? Deixa eu ver que foi a autoria foi do Livre, um projeto de lei que foi dado entrada, foi admitido. Ele foi dado entrada em 3 de junho, tá? E foi admitido no dia 8 de junho, ou seja, 5 dias depois, para alteração da lei da nacionalidade, dos requisitos de que depende a concessão de nacionalidade por naturalização aos descendentes de judeus sefarditas portugueses. Ou seja, quando foi em junho de 2022, até então estava tudo bem em relação aos pedidos, né? E aí houve um disparo da quantidade de pedidos e realmente houve, porque eu consigo visualizar isso na minha plataforma como advogada, porque a cada vez que a gente protocola um pedido, esse número é sequencial. Então a gente sabe que no segundo semestre de 2022 houve assim um disparo realmente, tá? Por quê? Porque houve uma proposta de alteração da lei. Então, quem tinha, não é? Quem já estava com quase tudo pronto, quem não estava com quase. Faltava ainda alguma coisa, enfim. Disparou esses pedidos, né? Porque, óbvio, que se você sabe que vai ter uma alteração que vai restringir o seu direito, independente de você não saber ainda, que é o que vai acontecer agora, né? Independente de você não saber ainda a partir de quando que isso vai acontecer, se você já tem o direito, você vai protocolar o seu pedido. Você vai procurar um profissional para poder analisar de fato o seu caso, para poder dar andamento ao seu pedido de nacionalidade. Não é isso que acontece. Então foi isso que aconteceu em 2022, né? A lei, ela só foi alterada. Deixe-me ver aqui. Quando que a gente teve alteração na lei da nacionalidade? Gente, são muitas alterações, tá? A lei só foi alterada, na verdade, em 2024, tá? Porque aí acredito que deve ter juntado com outras, acredito que sim, pelo que eu tô vendo aqui. Isso tudo a gente consegue ver no site do parlamento, tá, gente? É o site do oficial do governo de Portugal. Isso, a votação já foi em janeiro de 2024. Ou seja, houve um disparo realmente nos pedidos, não é? Por conta disso, tá? Porque houve uma restrição. E realmente a lei foi alterada em 2024 para restringir mais. Houve outras alterações, né? Mas teve um impacto, sim, para os judeus sefarditas. Então, eu volto novamente com aquela pergunta que eu fiz há pouco para vocês. Os pedidos aumentaram ou acumularam? E nesse sentido,
Nós vamos agora partir para os próximos blocos, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa introdução, porque foi uma introdução somente. Agora nós vamos tratar de fato quais vão ser as mudanças e impactos para cada tipo de nacionalidade, tá? Para a nacionalidade derivada e para a nacionalidade originária da lei de nacionalidade. Da nacionalidade portuguesa. Então, se você tem interesse nesse assunto ou conhece alguém que esteja já pretendendo protocolar o seu pedido, que saiba que tem direito ou que tem dúvida sobre, né, sobre o seu direito, nem sabe que a lei está para ser alterada, porque, gente, isso vai ser alterado em breve, tá bem? Quem me conhece, né, os meus clientes, enfim, quem me conhece sabe que eu não sou aquela profissional alarmista, não. Mas foi votado, tá? Foi votado, vamos ver que dia aqui, eu já falei, mas eu já foi só para confirmar, foi votado no dia 10 de julho que esse processo, né, quando eu digo processo, é o processo todo de tramitação dessa alteração legislativa, tá? Vai ser, vai ser tramitado com urgência, tá bem? Isso já foi votado em parlamento no dia 10 de julho. Então, assim, vamos ter atenção que tão logo já vamos ter a data que isso vai ser discutido em plenário, tá bem? É isso. Espero vocês nos próximos blocos. Não esqueça de curtir o nosso canal.